A Federação Espírita do Paraná apresenta 25ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Rumo ao Novo Mundo. Que Jesus, nosso Mestre incomparável, nos abençoe. Eu gostaria de ter encontrado no vocabulário palavras condizentes com a alegria que sentimos de poder estar participando desta 25ª Conferência Espírita, estar aqui em Apucarana, nesta casa, que não nos parece estranha ao convívio, nem tampouco as pessoas que dela fazem parte. Já procuramos relembrar os locais onde estivemos, impossível, mas todos nós sabemos o que fizemos. E a bênção que é sermos espíritas nesta oportunidade. Que não naufraguemos, porque os benfeitores espirituais, a serviço do Cristo, muitos se empenharam em realizar um planejamento reencarnatório minucioso. Talvez não tenhamos ideia, nós que aqui estamos, atrás desta mesa, nossa Tânia, que conheço hoje, que tem a responsabilidade da condução da mediunidade, sabemos como Emmanuel nos adverte que somos espíritos que fraudaram ostensivamente as leis divinas. E hoje resgatamos sob o peso de severos compromissos os equívocos do passado. Não podemos perder nenhuma oportunidade, porque esta vida, no contexto em que nos situamos, nunca mais se repetirá. Gostaria de dizer a vocês que estou de pé nesta tribuna, mas minha alma está de joelhos diante desse Jesus, de quem nos propusemos a refletir um pouco, por tudo que ele representa para nós, e pelo tanto que insistimos em ignorar as contínuas bênçãos com que ele nos acoberta a ignorância. Nós começamos e fizemos questão de trazer algumas anotações, porque confidenciava a uma das companheiras que conosco conversavam que a palestra que me cabe fazer nunca está pronta. Porque no dia que eu a considerar pronta, eu começo a falência. Então, todas as vezes que sou convidada a fazer a mesma palestra, eu reviso os dados e eu busco acrescentar. Então, é óbvio que, por mais que eu tenha acrescentado hoje a esta palestra, ante o que o Mestre representa, ela é singela demais. Mas basta dizer, que é o que nos compete recordar, que Jesus nasceu na Palestina, naquele que foi intitulado o ano 1 da era cristã. Estava à frente do Império Romano o sobrinho de Júlio César, Otávio Augusto, que era uma pessoa justa e que recomendara ou ordenara o censo
E para isso todos tinham que se dirigir à cidade de Jerusalém. Fomos buscar no livro de Francisco Cândido Xavier, Por Diversos Espíritos, intitulado Antologia Mediúnica do Natal, a lição de número 50, Os Animais ante o Natal, pela pena do irmão X, o nosso inesquecível Humberto de Campos. E ele nos fala que participou de uma roda de conversa em que estavam presentes, entre outros espíritos, Ebenezer Ben Akin, que era o orientador dos povos hebraicos do mundo espiritual. E que ele começou uma narrativa que ouvira há muitos anos de Rabi Eliúde, que o antecedera e que hoje, ou naquela época, já habitava os páramos do mundo espiritual. Mas ele começou a narrar a saga para que se formalizasse a vinda do Cristo. Porque nós pensamos assim: Jesus é o governador espiritual da Terra. Para ele tudo é fácil. Olhemos para nós e começamos a encarar a primeira grande dificuldade que ele tem. Então, convocados para o censo, como todos, de todos os recantos, José, Maria, no final do processo gestacional, com muita dificuldade, se dirigiram a Belém. Recordemos que José já era um homem maduro e Maria era uma jovem que hoje estaria classificada como uma adolescente da nossa era. Uma jovem belíssima. Nós temos pinturas que retratam a beleza de Maria de Nazaré. Eles começaram a buscar uma estalagem onde pudessem permanecer, pois a qualquer momento sabiam que ela poderia dar à luz. Mas esse foi um trabalho que não conseguiram realizar. Porque a cada estalagem que se dirigiam, a resposta era exatamente a mesma: não há lugar. Mas enquanto isso, eles foram ouvindo verdadeiros impropérios. Todos os estalajadeiros olhavam José de cima embaixo e o repugnavam. Como poderia um velho estar de posse de uma menina? Um deles perguntou: é sua filha? Não, é minha esposa, sua esposa. O senhor tem coragem de a expor com toda essa beleza? E ao proferir estas palavras, olhou-a de uma forma muito provocativa. Tem coragem de expor a sua bela esposa a esta multidão de homens famintos pela beleza feminina? Essa foi a observação mais sutil que ele recebeu. E assim se seguiram outras estalagens. E José foi percebendo que aquele lugar era muito perigoso. Essa é a cena que os olhos materiais identificaram. Mas nos bastidores do mundo espiritual, o anjo Gabriel, um espírito de escol, aquele que revelara a Maria a vinda de Jesus,
capitaneava uma caravana de luz que se desprendeu dos altiplanos espirituais em direção à Terra. Quando os planos da vinda de Jesus ainda se estabeleciam, porque as sombras da ignorância, vestida nos espíritos ignorantes que não o conheciam, e naqueles que queriam confrontá-lo, tudo fizeram para não permitir que ele se corporificasse na Terra. Foi então que esse anjo de luz, vendo a cena que se desenrolava, a verdadeira multidão de espíritos trevosos que se aproveitavam daqueles que ali estavam, que aproveitavam o senso para beber em demasia, para caírem na orgia, explicitando a sua desvalia moral. O planejamento deles era: ele ainda não nasceu. Continuamos com a vantagem de conseguir destruí-lo a tempo para que não consiga vir. E começaram a inspirar aqueles homens que se esgueiravam nas sombras para surpreender o casal. E o próprio anjo Gabriel, não hesitou em ajoelhar-se e suplicar ao Pai que lhe enviasse recursos para salvaguardar aquela sagrada família. E imediatamente guiou sob a inspiração, porque José é um personagem muito importante na vida de Jesus. E nós nunca paramos para refletir sobre isso. Ele recebeu a inspiração para a direção que deveria se dirigir e achou a estalagem dos animais, chamada estrebaria. Foi ali que se sentiram seguros. Logo, talvez pelo cansaço, pela pressão psíquica, pelo constrangimento moral que passaram, Maria iniciou o seu trabalho de parto. José, prestimoso, pediu licença aos animais e, sem ter onde depositar o pequeno menino que chegava, limpou a manjedoura. E ali, entre palhas singelas, assim que ele veio à luz, depositou o precioso tesouro naquilo que nós podemos chamar exatamente de recipiente, onde os animais se alimentavam. O lugar ideal para Jesus chegar, porque ele é o verdadeiro alimento das nossas almas. A manjedoura inicia a grande lição que o Mestre veio nos trazer. Não importa como eu chego à Terra. Não importa se eu nasço num berço de ouro ou se eu nasço na singeleza da humildade. Isso não prejudica, não interpõe obstáculos para a realização da tarefa que trazemos como espíritos. Ele gravou essa lição no fundo da nossa alma, com a sua própria experiência. Ele não precisava vir. Ele não precisava vir. Ele poderia, como tantas vezes fez e continua fazendo, enviar um dos seus mais altos emissários
para prestar o serviço iluminativo a cada um de nós, porque não sabemos onde estávamos a essa época, mas a impressão do Cristo que renasce na terra imprimiu-se no espírito de cada um de nós. Esse Jesus escolheu vir. Pensem, quando nós estudamos o perispírito, que ele é um espírito tão etéreo, tão elevado, que o fato de vir à Terra, de adensar o seu campo perispiritual, já considera-se um imenso sofrimento, que nenhum de nós estaria capacitado para realizar. Então, quando a gente diz assim, o maior sofrimento de Jesus foi a cruz. Não. A cruz foi o retorno. Então, foi esse projeto de adensamento perispiritual. Não, também não. O sofrimento de Jesus foi partir e ver que nós continuávamos exatamente iguais. Ao longe, 3 supostos reis magos, que em Mateus, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele não identifica como reis, ele chama apenas de magos, recordando que magos, no período em que Jesus veio à Terra, eram sábios, eram homens de um conhecimento vasto, que dominavam provavelmente a astronomia, as ervas, eram incluídos nos que aconselhavam os reis, eram considerados criaturas especiais que o Espiritismo denominaria médiuns. Porque eles pressentiram, segundo dizia as Escrituras, que Jesus, o divino amigo, estava reencarnando naquele momento. Então, esses 3 magos, inspirados de que Jesus nascera e conduzidos por uma estrela, que nós vamos ver em A Gênese, de Allan Kardec, que sendo esses magos conhecedores da astronomia, sem terem equipamentos apropriados àquela época, consideravam toda a luz que cruzava o céu como uma estrela. Por isso fala-se na estrela cadente. E, no entanto, Kardec esclarece que os próprios espíritos podem se manifestar usando do seu próprio fluido perispiritual como luzes. E essas luzes podem ser na forma de uma estrela. Então, imagina-se que eles, vinculados e em busca de condições melhores para o mundo, foram inspirados e, na sua mediunidade de evidência, porque percebam que foi um fenômeno que ninguém mais viu. Só se cita os 3 reis magos. Mateus também não diz que eles são 3. Nós sabemos por Mateus que eram mais de um, porque ele fala magos, mas nunca disse que eram 3. Foram as tradições que se seguem com a cultura da humanidade que os nomearam. Eram Melquior, Baltazar e Gaspar. Eles têm um grande significado espiritual. Esses magos
representavam as 3 raças que estavam presentes na Terra quando Jesus veio à luz. Então, essa parte eu fiz questão de anotar, porque eu considerei tão importante essa chegada, porque Jesus veio para todas as raças. A gente diz assim, por que Jesus nasceu lá em Israel? Né? Por que Jesus? Mas ele veio para todas as raças. Os magos se encontraram. Eles vinham de lugares diferentes. Aí nós vemos um ensinamento que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que é a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, eles não viviam juntos, não viviam sequer na mesma nação, mas eles foram inspirados ao mesmo tempo, nos seus caminhos se cruzaram, seguiram a mesma luz que só eles viram. Então, olhem só que interessante. Melquior era o mais velho, usava barba e tinha um cabelo longo, grisalho. Ele representava a raça semítica, que unia os povos assírios, babilônios, caldeus, que se caracterizavam pelas práticas simples do pastoreio e do nomadismo. Eles eram nômades. Ele representava também o povo hebreu. O povo hebreu passou 430 anos escravizado pelos egípcios. Quando se libertaram do Egito, eles se conduziam com uma grande sede de vingança. Quem não ouviu falar que Moisés os conduziu em direção à terra prometida pelo deserto por 40 anos? Já ouviram falar? Vocês sabem que o trajeto que Moisés fez em 40 anos, as caravanas de mercadores faziam, no máximo, em 3 semanas? Que Moisés não se perdeu no deserto? Que Moisés, precedendo o Cristo para unificar a crença num Deus único, preparando-lhe a vinda, precisava fazer um grande trabalho, porque a vinda do Cristo falava da passagem da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, para a lei de amor que Jesus anunciou ao mundo. Então, Moisés, que conhecia o terreno, ele passou 40 anos em roda, porque os outros não conheciam, o povo hebreu não conhecia, nunca saíram do Egito. Ele os conduziu em roda por 40 anos, sabem para quê? Para que aquela geração, com ódio e sede de vingança, partisse. E ele, estabelecendo, sendo médium de psicopictografia, ele pudesse escrever os 10 mandamentos e mais de 600 outras leis de saneamento moral. O que poderíamos dizer da nossa evangelização hoje. Para que os nossos pequenos não cometam os mesmos erros que nós cometemos até agora. Percebam como se desenha o mundo. 40 anos para que se desvanecesse a sede de vingança e eles fossem criados na singeleza, na humildade, no trabalho rude, na simplicidade, para estarem prontos a receber Jesus. E, no entanto, eles esperavam um Messias guerreiro, que nascesse nas camadas de alta estirpe de Israel, nas famílias de linhagens especiais,
e que pudesse libertá-los de outro jugo, que era o jugo romano. Por isso, até hoje, muitos judeus não creem que Jesus é o Messias, embora hoje temos os judeus cristãos, que até pouco tempo eu não sabia da existência deles. Os judeus que não abandonaram as suas crenças, mas aceitaram que o Messias foi Jesus. Olha que avanço. E Jesus, como fazê-los acreditar que era o Messias naquela manjedoura? Então, Melquior tinha uma função excepcional. E como nós sabemos que os reis magos deram presentes a Jesus, olhem o que eu descobri. Melquior ofereceu ouro. O ouro, simbolicamente, naquela época, representava a autoridade sobre todas as coisas materiais. Então, ele colocou o ouro à beira da manjedoura como quem reconhece Jesus, o Senhor Supremo de todos os valores da terra, ou, em outra linguagem, que nada nos pertence. Olha que coisa linda. Depois vem Gaspar. Gaspar era um jovem, sem barba e louro. Ele representava a raça branca, europeia. Ele ofereceu mirra. Mirra era uma planta de cuja casca se extraía um óleo de aroma agradável e muitos medicamentos utilizados por esses sábios e que curavam doenças inimagináveis. E a mirra representava o poder sobre toda a enfermidade e foi oferecida ao médico das almas, ao supremo médico das almas, que tem o poder de curar-nos as enfermidades morais. Posteriormente veio Baltazar. Baltazar usava uma barba cerrada e era o representante dos povos negros. Ele ofereceu incenso. E o incenso representava o poder total sobre todas as questões espirituais. Perceberam que eles não foram 3 reis que vieram e que ofereceram, para ficar bem na foto, tesouros da época a Jesus? Não. Eles se vergaram perante aquele que eles reconheciam com o supremo poder sobre todas as coisas da terra e do céu. E em reflexões que fui fazendo, lendo a codificação tão esquecida por nós, vendo os comentários mesmo de outras religiões e a forma como a Bíblia nos apresenta os 3 reis magos, quando a Gênese fala que os espíritos podem se apresentar na forma de uma luz, e quando eles falam de uma estrela, de um brilho excepcional que lhes traçou o caminho para onde deveriam dirigir, eu roguei a nossa benfeitora: como é que eu posso definir essa estrela onde eu for falar de Jesus? E ela disse: minha filha, era o próprio Jesus na sua grandeza, cruzando os céus para se abrigar no pequenino e frágil corpo de carne. E só os homens de boa vontade ouviram. Os 3 reis magos, que antes de chegar a Belém, no seu trajeto cruzaram Jerusalém, que foram a Herodes dizer se ele sabia onde encontrar o Messias que nascera, e Herodes se inquietou,
porque diziam as profecias que nasceria um rei. E ele teve medo de perder a regalia que tinha junto ao Império Romano. Demonstrou que estava comovido, mas Herodes era cruel. Então ele envolveu os magos numa gentileza que não era verdadeira e pediu-lhes que, se eles encontrassem o menino, que viessem lhe dizer, porque ele também queria prestar as suas homenagens. Mas ele só queria destruí-lo. E os reis magos sentiram isso e não retornaram para dar as informações a Herodes, que, revoltado, convocou todos os seus soldados e disse-lhes: vão a Belém e matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele não podia ter o trono ameaçado. E enquanto os soldados se dirigiam a Belém, mais uma vez surge José, na sua grandeza, na sua conduta moral ilibada, na sua mediunidade, a quem foi confiada a segurança da Sagrada Família. Não pode ser qualquer espírito. E um anjo lhe aparece, que não é denominado, e diz: foge para o Egito, porque virão matar todas as crianças e tens que proteger o Messias. E ele vai. Só retornarás quando nós novamente te trouxermos o aviso de segurança. E eles permaneceram no Egito por 4 anos, até a morte de Herodes, que em todo esse período perseguiu incansavelmente, matando crianças que pudessem ter escapado daquele momento e que lhe ameaçassem a grandeza, ou a suposta grandeza, que se encerrou no túmulo, ao contrário do Mestre. Percebam os meandros do mundo espiritual, cerceando a ação das trevas, para que o Messias não realizasse a tarefa a que se propôs. Percebam a grandeza dessas informações. Aos 4 anos, quando um novo anjo lhe aparece e diz que pode voltar, eles voltam para Nazaré. Jesus cresce em Nazaré, aprende a carpintaria com seu pai e ali permanece até o início do seu messianato, aos 30 anos de idade. Busquem Boa Nova, a lição número 2 é totalmente voltada para a infância e juventude de Jesus, sob a narração incomparável de Amélia Rodrigues. De Humberto de Campos. Vão em torno dessas informações. Agora reflitamos um pouco. Jesus é o governador espiritual da Terra. Quando buscamos as informações espíritas, vamos à Revista Espírita, fevereiro de 1868, e combinamos essas informações com as de André Luiz, no Evolução em 2 Mundos, capítulo 1, Fluido Cósmico. E vamos ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Conjugamos os textos e vemos: Jesus é um espírito alçado ao mais alto grau da ordem dos espíritos puros, que permanecem numa comunhão indescritível com o Pai, do qual conseguem absorver a matéria mental, ou que nós conhecemos como fluido cósmico universal. Com ele constroem
galáxias, planetas, sóis, estrelas. É a massinha de modelar dos co-criadores em plano maior, de onde saem os Cristos, incumbidos por Deus das tarefas a benefício dos mundos e do universo. Então nós temos o Cristo planetário, mas temos o Cristo do sistema solar, mas temos o Cristo galáctico. Porém, todos esses espíritos são infalíveis. Falíveis somos nós. Infalíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que o plano de Jesus para a Terra nunca esteve ameaçado. Que se nós não fizermos parte do projeto pedagógico do Cristo, é um direito que nos assiste. Porém, como ele tem que continuar com esse projeto, quando se esgotarem todas as possibilidades, aqueles que não se adequarem serão amorosamente, eu não gosto do termo excluídos. Se aqui na Terra, com tanto defeito, porque somos espíritos imperfeitos, nós já nos debruçamos para não excluir ninguém, dizer que serão excluídos, degradados, não é uma linguagem que se adapte ao Cristo. Nós seremos aqueles que não nos adaptarmos, que tivermos dificuldade de aprendizado, para uma outra sala de aula. Com um Cristo que recomece a matéria com todo o amor e carinho para que nós a aprendamos. Não há saltos quânticos na evolução. Nem há exclusão, nem há abandono. Isso não existe no mundo espiritual. Nós é que queremos impor as nossas limitações usando a linguagem inadequada para dizer assim, por exemplo, hoje. Você acredita mesmo que Jesus é isso tudo? Olha, começa lá atrás. Não conseguiu lugar para nascer. Foi nascer numa estrebaria. Depois, não conseguiu se defender. Morreu na cruz. E vamos aí narrando pela história da humanidade, até chegar à atualidade e dizer assim, ele nem conseguiu matar o coronavírus. O que ele está fazendo? Se ele é o governador espiritual da Terra, por que ele não protege aquilo que lhe pertence? Olha como nós não conhecemos Jesus. E se não o conhecemos hoje, sob as bênçãos esclarecedoras da doutrina espírita, se duvidamos da grandeza moral dele, a ponto de dizermos que não fizemos a vontade dele, então ele nos castigou mais uma vez, mandando um vírus poderoso para dizimar, como nós estamos enganados. Se formos ao livro de Joana de Ângeles, buscar a lição intitulada Estado de Transe, eu estou tentando me lembrar o nome do livro, que foi lançado em maio de 2020, que antecede o Vida Plena. Vidas vazias. Olha como é bom ter um médium na mesa. Gratidão, Tânia. Essa lição nos ensina coisas incomparáveis. Como dizendo, por exemplo, que nós hoje caminhamos em estado de transe. Lembram da pergunta 459 do Livro dos Espíritos? Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Mas nos conduzem porque nós não nos conduzimos. Como nós exercemos um poder de influência
entre o mundo encarnado e o desencarnado, tanto na direção de lá para cá como daqui para lá. Então nós nos largamos e aceitamos qualquer influência. Por exemplo, hoje o modismo na Terra é pode tudo. E ninguém questiona se é moral. Criou-se o moralismo da imoralidade, nós aceitamos como um processo natural. Então estamos em estado de transe, aceitando qualquer inspiração e acreditando que é fruto da nossa inteligência, quando é fruto da nossa insuficiência de recursos morais, que nos permitem aceitar tudo, sem considerar que estaremos respondendo pelas escolhas que fizermos. E ela segue narrando que no nosso campo mental tudo fica depositado. E chega um tempo em que esse depósito se materializa, que nos últimos séculos o que depositamos ao banco do tempo foi usura, ganância, egoísmo, ciúme, crueldade. E que os espíritos infelizes se abasteciam, se alimentavam desses fluidos. E assim como tentaram fazer naufragar a vinda de Jesus, estavam tentando novamente naufragar o seu projeto, adiando-o, porque ele será efetivado. Utilizando de mentes que, como Herodes, não querem ser substituídos, querem ser os majoritários para levá-los a apertar um botãozinho vermelho. Se vocês pararem para pensar, no ano de 2019, nós estávamos muito preocupados com o início de uma guerra nuclear a nível mundial. Percebemos que o medo ainda não pode passar, mas que nós já avançamos quase 4 anos. Jesus só mudou a direção do vento. Para que isso não acontecesse, colocasse-nos em campos de batalha contrários, nação contra nação. Se esse botão fosse apertado, haveria uma dizimação da humanidade. E ele moveu o vento. Materializou-se não a grande guerra, mas um vírus que retirou do corpo físico, não matou, retirou do corpo físico milhões de pessoas. Ok. Mas nos manteve no mesmo campo de batalha. As nações se uniram para pesquisar uma vacina. E movidos pelos interesses materiais, porque queriam que tudo voltasse à normalidade, que nós viajássemos, levássemos recursos, chegaram a doar vacinas para aqueles que não podiam comprar. Quem vocês acham que seria capaz de fazer um movimento a favor da vida e num momento tão difícil, quase à beira de uma guerra nuclear, inspirar-nos ao maior ato de fraternidade que a Terra já viu, mesmo que a princípio por interesse? Mas nós o fizemos. Nós voltamos para casa compulsoriamente para olhar nos olhos da nossa família e sentir os espíritos que aceitaram vir conosco. Agora imaginem aquela época. Quando Jesus inicia o seu messianato, ele sofreu todos os tipos de dificuldade. E é isso que a cruz representa e que legou a nós a recordação de que a travessia da terra, da reencarnação, é para todos o caminho da manjedoura, porque nós chegamos sem nada. E vamos ter a oportunidade de construir durante a vida
alguma riqueza moral para levarmos no instante sublime da crucificação, quando podemos ficar na trave horizontal sem conquistar absolutamente nada, ou ascendermos a trave vertical em direção ao Cristo. Com a cruz ele nos disse: no mundo só tereis aflições. Se nos perdermos no campo da materialidade, só teremos aflições, porque tudo que ganhamos na materialidade vamos perder. Vamos ter que deixar. Por que nos afligimos? Continua Jesus dizendo: ah, Jerusalém, Jerusalém, ó mães de Jerusalém, não chorai por mim. Chorai antes por vossos filhos, que se perdem nos valores da terra sem conseguir compreender o convite que lhes faço agora. E se Jesus pudesse materializar-se, ele repetiria isso. E uma coisa infinitamente mais dolorosa para nós, que no momento supremo ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E hoje, principalmente a nós espíritas que continuamos crucificando Jesus, porque não nos decidimos a permanecer com ele, em definitivo, ele diria: Pai, dai-lhes outra oportunidade, perdoai-os, porque eles sabem, mas não fazem. Porque nós sabemos e não fazemos. Estamos sempre postergando por algo que é mais urgente, que é iminente, que pode me jogar numa adversidade que eu considero que não consigo lidar. Mas vou lidar com a soma de todas as minhas deserções quando não puder mais me sustentar neste corpo. Porque todos vamos partir. Alguns em direção ao Cristo. Outros para engrossar essa multidão de espíritos que se aproveitam da nossa pequenez moral, para nos tornarem soldados do materialismo, a fim de destruir o Cristo. Porque eles começaram antes de Belém e não vão terminar, não vão desistir, enquanto nós não nos tornarmos verdadeiramente cristãos, agindo como Jesus nos ensinou, ou melhor, nos exemplificou. Da manjedoura à cruz. Jesus nos legou a maior de todas as experiências, que nós ainda não decidimos viver. Diga-se aos dirigentes que aqui estão, quantos trabalhadores aceitam o convite da primeira vez? É Jesus convidando. Ah, mas eu não estou capacitado. Quem me dera. Quem é que se capacita na ociosidade? A gente só se capacita no trabalho. Então, enquanto estamos trabalhando, estamos nos capacitando. Não foi isso que nós vimos nos próprios apóstolos do Cristo? Você considera que para ser apóstolo do Cristo, você tem que deixar a vida material e seguir com ele pelo meio da rua? Os apóstolos eram pescadores humildes. E os que não eram, deixaram de ser o que eram, como Mateus, que era um cobrador de impostos, e foi trabalhar na rudeza das pedras e do deserto. Ele só pede: dê a César o que é de César. Faça a sua parte na sociedade do mundo.
Dê ao Pai o que é do Pai. Não se esqueça que você é um espírito imortal, que você é um cidadão do universo e que o comandante do universo é Deus. E nós continuamos esquecendo. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E logo a seguir, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Claro que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu tens dúvida? E Jesus repete, como quem não ouviu nada, pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Ó Senhor, eu já disse que te amo. Não parece um pouquinho a gente? Dizendo, ó Senhor, tenha paciência comigo, está cobrando muita coisa de mim. Então apacenta as minhas ovelhas. E antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Que horrível da parte de Pedro. E nós, quantas vezes o negamos? Só 3? Não. Quando Jesus despede-se da terra, quando ele deixa os últimos rastros nos encontros entre os discípulos, depois no dia de Pentecostes, depois aos 500 da Galileia, do qual muitos de nós fizemos parte, e do qual muitos de nós herdamos as posturas hipócritas, é Pedro que, refazendo a sua postura, se torna a rocha que finca sob o peso de intensos sacrifícios e martírios o caminho do cristianismo na terra. Junto a João e Tiago, eles abrem a casa do caminho entre Jerusalém e Jope. E só quem se atenta para as informações contidas nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, vai saber quantas experiências dolorosas Pedro, João e Tiago passaram. Mas foram Pedro, João e Tiago, os 3 apóstolos, que mais presenciaram os momentos da intimidade do Cristo, como a transfiguração do Monte Tabor, como o instante do Getsêmani no Monte das Oliveiras. Só que hoje não são mais 3. Somos todos nós que estamos aqui sentados ou assistindo, porque Ele está nos preparando para o trabalho árduo de fazer renascer o cristianismo em solo árido. Não é para sentar-se à sua direita ou à sua esquerda, nos altiplanos espirituais, porque ainda não estamos preparados para isso. O que esperou Jesus, esperou Pedro, esperou João, esperou Tiago, esperou Paulo, esperou Estevão, esperou Abigail, espera por todos nós, os que se sacrificarão para que Jesus impere na terra, sem o risco de postergarmos mais a regeneração. Somos os trabalhadores da última hora, da hora mais perigosa, que sejamos os trabalhadores da primeira hora, que marquemos os nossos rastros na terra e no céu, sob a cruz de todos os martírios, porque nós devemos isso a Ele. Nós devemos isso a Ele.
passados dos 80 anos, aquele corpo rígido de Pedro, alquebrado pelo cansaço do trabalho, pelos constrangimentos morais, pelos açoites, pelas prisões, pela negação dos seus amigos, assim como aconteceu com Jesus, daqueles que privavam da sua intimidade, em quem ele mais confiava, que somos nós, outra vez. Pedro seguia empurrado pelo pretoriano Sertório Aniceto, que comandava um pelotão com o destino de crucificar aquele apóstolo nojento, como ele se referia. E enquanto a multidão, os pobres e os aflitos que receberam amor das suas mãos choravam e clamavam por ele, Sertório Aniceto mais o espezinhava. E então, velho, onde está aquele que defendes até agora? Ele não conseguiu se salvar e tu imaginavas que ele iria salvar a ti? Pedro desfilou até a entrada de Roma. Pela última vez, os seus olhos pousaram-se na grandeza material, na suntuosidade daqueles que pensam que tudo tem no poder da terra, para depois virarem pó no seio dela. E espíritos torturados por séculos no mundo espiritual, permanecendo esquecidos por todos nós. Mas Jesus nunca ninguém esqueceu. E por isso ele é perseguido. Qual é o papel que cada um de nós vai assumir neste momento? Pedro deixou-se crucificar e só fez uma exigência: crucifiquem-me de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer como mestre. Eu sou um verme vencido. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas demorou para morrer. E com raiva, porque queria comemorar, Sertório Aniceto tomou de um grande pedregulho, mirou, atirou na cabeça de Pedro, que rasgou-se em sangue, mas os seus olhos não viam o sangue. Os seus olhos viam Jesus, o mestre de quem ele tinha tanta saudade. Vinha dos altiplanos, entre trombetas que soavam, anunciando o rasgar de uma nova vida para o apóstolo fiel. Ah, como ele tinha saudade da época em que caminhava com Jesus em torno do lago de Genezaré. Ele recordava as Decápolis, as 10 cidades onde eles mais perambularam, para curar os enfermos, dar luz aos cegos, acalmar os aflitos, fazer andar os paralíticos. Ele sentiu o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala, dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Ele tinha saudades de Jesus. O corpo pereceu, Jesus tomou-o pelos braços e conduziu-o ao reduto de amor. E por uma semana permaneceu ao lado de Pedro. Pela primeira vez, Pedro não precisava disputar Jesus com os outros 11 apóstolos, porque tinha ciúme entre eles.
ele tinha Jesus todinho para ele. E aí Jesus deu-lhe uma má notícia: Pedro, não posso mais ficar contigo. Os circos de Roma incendeiam, as feras rugem, e os cristãos seguem cantando para a morte certeira. Vou recebê-los. E Pedro disse: Senhor, deixa-me ir contigo. Não, Pedro, tu mereces descansar. Fica o tempo que quiseres, Senhor. Eu quero ir contigo. Deixa-me. E Jesus o conduziu. O conduziu a um lugar nos cemitérios de Roma, nas catacumbas, onde centenas de cristãos se reuniam naquele momento, orando de joelhos. E os centuriões caminhavam para surpreendê-los e levá-los à arena para mais um espetáculo ensandecido dos inimigos do Cristo. E no momento maior, Jesus estava com eles. E Pedro também, coberto de lágrimas, envolto por aquele clima. E Jesus lhe disse: Pedro, olha, chamam por ti. Ele olhou. Um homem, já aparentando uma idade madura, completamente destituído de força, estava ajoelhado aos pés do túmulo de Pedro, com o filho supostamente morto nas mãos, dizendo: ó sublime apóstolo, mata-me, vinga-te de mim, mas faz a vida voltar, faz o coração de meu filho bater outra vez e intercede por mim. Pedro aproximou-se, primeiro olhou a criança desfalecida, pálida, aparentemente sem vida. E quando o rosto daquele homem se ergueu ao céu, ele reconheceu Sertório Aniceto. Agora era pai. Ele comoveu-se, impôs as mãos sobre aquela criança, e enquanto o homem rogava e chorava, a criança despertou e disse: Pai, eu estou bem. A febre baixara. A criança vivia. E ele, sem saber que olhava para a fisionomia do apóstolo, do qual tirara a vida, acreditando que olhava para o céu, disse: ó sublime servidor do Cristo, os meus dias como os teus serão entregues a servir o Messias. E se redimiu definitivamente. Olhe para o céu, olhe para cima. Não importa o que você tenha nos braços agora, se uma dor física, familiar, emocional ou moral, olhe o céu, ajoelhe a alma ante esse mestre incomparável de luz e peça sem medo: Senhor, eu sei que até hoje eu não tive coragem de enfrentar o mundo por amor a ti, mas alivia-me o peso, Jesus, para que um dia eu possa perceber que não estava olhando o céu, estava olhando os teus olhos, e finalmente servir-te para sempre, Jesus, fazendo da minha própria existência o mesmo trajeto da manjedoura à cruz, até que ela brilhe, como agora brilha nos céus do Brasil, no Cruzeiro do Sul, dizendo-nos a todo instante o quanto Jesus designou para o Brasil e, obviamente, o quanto Ele confia que nós, os espíritas, façamos acontecer.
Que esse Jesus de misericórdia e amor agasalhe a todos, nos abençoe e despeça na sua paz. Gratidão infinita e uma noite de muita luz.